E que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se você que está começando agora a acompanhar esses vídeos, você pode voltar um pouco e começar desde o começo. Então eu sugiro que você que está chegando agora, comece lá no vídeo 1, porque nós temos muita coisa para passar para você. Às vezes você chegou até aqui e talvez você não compreende muito bem o que nós estamos falando. Por isso que é importante que você volte lá para o vídeo 1 e venha acompanhando a gente. Eu quero pedir para você curtir, já começa curtindo o vídeo e já começa apertando o botãozinho aí de compartilhar, copiando o link e mandando este link para outras pessoas através dos seus grupos de WhatsApp. Faça isso agora, tá certo? Vamos lá, faça isso agora. Vamos movimentar, vamos mexer isso, vamos trazer mais gente aqui. Então, graça e paz para você. Eu quero que você escreva aí, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos continuar falando do que nós finalizamos ontem, que é sobre a igreja de Pérgamo. Então, eu não vou repetir, porque já falamos ontem. Se você perdeu, volte, assista, para que nós possamos continuar daqui. Então, as últimas instruções para a igreja de Pérgamo está aqui no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro, isso daqui é uma metáfora. Ele não está falando dos ouvidos carnais, ele está falando dos ouvidos espirituais, ou seja, quem tem entendimento. Era o que esta igreja precisava, de entendimento, porque ela estava aceitando a imoralidade sexual dentro da igreja, ou seja, ela estava aceitando, nos dias de hoje, podemos dizer assim, o sexo fora do casamento. Ela estava aceitando que os adolescentes ficassem cada um namorando com um, depois trocando. Ela estava aceitando, por exemplo, que a pornografia fizesse parte, a malícia fizesse parte da igreja, não combatendo a pornografia, por exemplo. Então é importante você compreender que quando Deus ele olha para uma pessoa, como que ele sabe se essa pessoa é casada ou não? Através da aliança. O Senhor não vê lá o certidão de casamento no cartório só. Aquilo lá é testemunho para os homens. Quando você que é cristão, você vai lá e casa no cartório, eu fui lá e casei no cartório, eu estou dando testemunha de Cristo para os homens que eu tenho uma aliança com a minha esposa. Mas antigamente não havia esse tipo de coisa. Nós vemos que desde o princípio a aliança do homem com a mulher é através da relação sexual. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não se sabe que quando um homem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, ou seja, ele faz uma aliança. Então o homem que se prostitui, a mulher que se prostitui, ela vai fazendo alianças com vários homens e aliança com várias mulheres. E essa aliança, ela é quebrada a partir do momento que o homem ou a mulher se relaciona com outro homem e com outra mulher. Então, esta aliança é quebrada diante de Deus. Então, este homem, esta mulher, ela pratica imoralidade sexual e uma quebra de aliança. Ou seja, ela já não tem mais aliança diante do Senhor, porque ela perverteu aquilo que Deus criou para formar uma aliança com um homem ou com uma mulher. Foi pervertido, então a partir daquele momento, aquela pessoa, então ela se torna imoral. Ela pratica imoralidade sexual, pelo fato dela ter vários parceiros. Então, diante de Deus, é pecado? Sim, é pecado. Mas, além disso, porque o pecado não é um problema, porque o pecado, ele foi resolvido na cruz. O sangue de Jesus, ele está sobre a sua vida, te perdoando, te limpando. Mas a grande situação do imoral é que ele se torna insensível
para as coisas de Deus. Ele não percebe mais as coisas de Deus, porque ele também passa a ter o comportamento dele rejeitado diante do Senhor. Então ele não compreende as coisas do Senhor. Então esta igreja, ela aceitava a imoralidade sexual. Então, portanto, a Bíblia diz: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Senhor Jesus está falando para esta igreja? Para ela mudar o comportamento dela. O arrependimento aqui falado não é o arrependimento ligado ao remorso, mas é o arrependimento que significa mudança de pensamento, de opinião, que gera uma mudança de comportamento. A palavra no grego significa metanoia, que significa mudança de opinião ou pensamento a respeito de algo que você tem. Então, quando o Senhor Jesus fala arrependa-te, ele fala mude o seu pensamento. Isso que vocês estão praticando dentro da igreja é errado e faz com que vocês sejam insensíveis. Arrependam-se, porque eu vou vir até vocês e vou lutar com vocês com a palavra que sai da minha boca, que é a espada. A espada. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo que vai lutar contra aqueles que praticam a imoralidade sexual dentro da igreja. Ele vai lutar contra essas pessoas. E como que é a luta? É colocar um câncer? É colocar uma enfermidade? É colocar uma situação financeira difícil? Qual que é a luta? A luta não é essa. Essa é a consequência de viver uma vida errada, que vai trazer para si prejuízos emocionais, rompimento de família, afastamento dos filhos, doenças da alma, doenças do espírito, doenças psicossomáticas, que são as doenças mentais, da mente, né, do psique. Então, a imoralidade sexual vai trazer isso. Por exemplo, a pornografia faz com que a pessoa ela seja insensível, ela começa a ser grossa, ela começa a olhar para as pessoas e remeter pensamentos pornográficos, porque o coração dela está cheio desses pensamentos, está cheio dessas coisas que ela está vivendo. Então, neste momento, essa pessoa ela começa a ter rompimento de relacionamento, começa a se isolar, começa a ficar fechada, começa a não conseguir mais ter um sexo saudável com a sua esposa, com o seu esposo, porque para ela conseguir chegar nos afins, ela precisa ficar pensando nas imagens que ela viu. Então, este tipo de pecado destrói a alma, a moral das pessoas, e por isso que chama de imoralidade, porque destrói o bom senso. Então a pornografia ela causa isso, assim também como o adultério. O adultério ele causa um grande rompimento familiar, uma grande explosão familiar. Então é importante que você compreenda e tenha ouvidos para entender que quando o Senhor Jesus vem pelejar contra a igreja, não é que ele vai colocar doença, enfermidade, etc. e tal. Isso aí são consequências. Ou vai colocar o sofrimento, isso daí são consequências. O que ele vai pelejar é afrontar, porque a igreja do Senhor, ela não é do mundo, mas ela está vivendo no mundo, então o Senhor vai trazê-la de volta através da palavra que sai da boca, vai tratar com ela através da palavra, da alma, do ímpeto, ou seja, vai haver uma guerra interior, uma guerra dentro daquela pessoa, aonde que ela possa perceber que é o próprio Deus que está resistindo ao que ela está vivendo. Então ele vai criar situações, ele vai criar meios para que esta pessoa então que vive na imoralidade e é da fé e é da igreja, ela abra os olhos e ela tenha o arrependimento. Quem é de Deus vai se arrepender. Quem não é de Deus não vai permanecer, porque a palavra ela vem para cortar mesmo. Ela vem para dilacerar o coração das pessoas. Quantas pessoas então eu fui chamar a atenção e elas não ficaram? Outras eu chamei a atenção porque estava com uma roupa mais chamativa, com um comportamento errado, então elas acharam ruim, choraram, mas permaneceram. Mas outras que eu chamei a atenção, elas não ficaram. Porque nós, como os pastores, nós temos que chegar e explicar para a pessoa que ela está errada, que ela
está sendo usada pelo diabo, que ela está destruindo a vida dela e a vida de outra pessoa através da imoralidade sexual. E dura coisa, porque nós vivemos uma geração de pessoas rebeldes, mas aquele que nasceu de novo, ele não é rebelde. Pelo contrário, ele permanece. Então quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, aquele que tem temor, ouça. Aquele que tem noção das coisas de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que vencer, darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Então, olha que interessante. Aquele que vencer, quem vencer? Quem vencer? Quem vencer? Quem vencer todas as coisas que vivemos ultimamente? Quem vencer as tentações? Quem vencer as batalhas internas, as batalhas espirituais? Quem aceitar que o Senhor Jesus venha e batalhe contra ela e permita o Senhor vencer? Quem vencer? Esta pessoa que vencer ganhará o maná escondido. Ora, qual é o maná escondido? Você sabe que por 40 anos o maná descia todos os dias pela manhã, menos aos sábados. Então na sexta-feira a colheita era maior, até porque por causa da lei, então não se trabalhava no sábado, então o maná não descia no sábado. Mas na sexta-feira eles podiam recolher o dobro, que ia durar até para o outro dia. Porém, o que eles recolhiam durante a semana era apenas para aquele dia. Se eles guardassem para o outro dia, ela apodrecia, estragava. O que o Senhor queria dizer com isso? Queria dizer que a provisão que Deus nos dá é para o dia, é para cada dia. E para o dia que nós nos guardarmos para Ele, para o dia que nós separarmos para Ele, então Ele nos dará porção dobrada num dia anterior. Ou seja, no momento que nós colocamos a nossa vida diante dele e deixamos e aparentemente a perder, então o Senhor provê anteriormente por aquele dia em que nós não podemos colher ou trabalhar ou render. Esta é a promessa. Mas veja bem, o Senhor Jesus, que é um maná escondido, na verdade, mas por que escondido? Primeiro vamos falar do maná. Ele diz lá em João 6 que ele é o maná que desceu do céu. Ele disse assim: vossos pais comeram o pão do deserto, que na verdade Moisés vos deu, porque desceu do céu. Mas eu sou o pão que desceu do céu. E eu não fui enviado por Moisés ou por uma oração. Eu fui enviado pelo Pai. Eu sou o maná, o pão vivo que desceu do céu. E vocês devem comer de mim. Comer de mim significa se alimentar da presença, da palavra, do prazer de estar em Cristo. Agora, por que o maná escondido? Porque o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma caixa de madeira de acácia e nela revestida toda de ouro e uma tampa, e em cima da tampa 2 anjos querubins, e você já sabe do que eu estou falando, que é a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança foi guardado as placas dos 10 mandamentos, foi guardado a vara de Arão, que era uma vara de amendoeira que florescia, mesmo estando na mão de Arão, e também foi guardado o maná. E por que essas 3 coisas? Porque as 3 coisas elas representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O maná que representa o próprio Jesus, né? As pedras que representam a lei, que representa a palavra de Deus, que representa o Senhor Deus, e a vara de Arão, que representa o Espírito Santo. E a Arca da Aliança significa a aliança que Deus fazia com o povo. A aliança que Deus fazia com o povo na lei, então, a aliança através das tábuas da lei, a aliança através da direção do sacerdote Arão, que segurava a vara, que falava com o povo, que era a voz de Moisés, né? Porque Moisés não falava, Moisés falava a Arão e Arão falava com o povo. E então, o maná que representa o próprio Jesus, que é o alimento do povo. Esse maná escondido, a partir do momento que foi fechado ali dentro da arca, ninguém poderia ver, nem mesmo o sacerdote, que durante milhares de anos, ou centenas de anos,
ele chegaria ali dentro da tenda e dentro do templo e ofereceria sacrifícios. O maná está escondido. O que significa o maná escondido? Significa o seguinte, que o povo de Israel comeu daquele maná, mas ninguém mais comeu daquele maná que desceu do céu, do sustento de Deus. Mas aquele que vencer no último tempo, o Senhor dará o maná escondido, ou seja, o íntimo de Jesus, aquilo que está guardado na presença de Deus, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, e ela ficava guardado num repartimento do templo que se chamava Santo dos Santos, porque existiam 3 repartimentos dentro do templo. Existia o pátio, que era dividido também, o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. Existia o santo lugar e o santo dos santos, que havia uma cortina que separava do santo lugar, e ali dentro havia a arca, e dentro da arca esses elementos, e um dos elementos sendo o maná, que era escondido, que ninguém mais viu. Então é claro que a arca desapareceu, a arca sumiu, porque ela perdeu a simbologia dela quando o Senhor Jesus morreu na cruz e disse, está consumado. Então naquele momento, o véu do templo, que era um véu grosso, mais ou menos de 8 centímetros, se rasgou de fora a fora, sozinho, dizendo que agora a presença de Deus, que estava restrita apenas ali no Santo dos Santos, agora estava disponível para toda a humanidade, para todos aqueles que crescem. Então, o maná escondido, e nada mais é do que a presença de Deus, íntima de Deus, as partes íntimas do Senhor Jesus, porque hoje nós conhecemos o Senhor Jesus como um reflexo que você olha na água. Quando você olha um reflexo na água, você pode até conhecer que é você, o seu próprio reflexo. Você pode até ver que é você, mas você não pode discernir os detalhes do reflexo que está na água. Da mesma forma, o Senhor Jesus, nós contemplamos o Senhor através da sua palavra, através do louvor, através da comunhão, através dos milagres, através do testemunho, nós contemplamos o Senhor. Porém, nós não podemos ver os detalhes. Os detalhes estão ocultos, estão guardados. E esses detalhes serão revelados para aqueles que vencer. Aquele que vencer estará na presença de Deus e conhecerá as profundezas de Deus, o que está escondido, que ninguém foi revelado. Quem criou Deus? Por que e como as coisas aconteceram? O universo e a vida e a morte, tudo nos será revelado. Por quê? Porque o maná escondido, que é o Senhor Jesus, conhece as profundezas de Deus, ou seja, a parte íntima do Senhor Jesus. Então, aquele que vencer é aquele que permanecer. Nem sempre o que vence é aquele que derrota o inimigo, mas aquele que passa o tempo lutando contra o inimigo, então ele vence. O peão, ele está em cima do boi, está em cima do cavalo, ele não precisa matar o cavalo e nem derrubar o boi, mas ele só precisa ficar 8 segundos em cima do cavalo. Significa que ele venceu. Alguns soldados, algumas guerras não são vencidas de forma determinante que o exército inimigo chega a invadir, não. Mas a resistência é tão grande que o outro exército diz assim, eu desisto. O que você quer que eu dou para você? Não quero mais guerra, não quero mais luta. Então, assim será também. A nossa guerra é essa. A nossa guerra não é que nós vamos derrotar o diabo. Quem derrotará o diabo é o Senhor Jesus. Mas nós venceremos pelo sangue, pela palavra e pelo testemunho, resistindo ao diabo e ele fugindo de nós. Então você vai receber o maná escondido das coisas do Senhor. E ele diz aqui, também darei uma pedra branca. E uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aqueles que a recebem. E veja bem, olha que maravilhoso. O Senhor Jesus, ele usava um exemplo para que as pessoas pudessem entender e para que você também possa entender. E eu vou falar a respeito deste exemplo amanhã. Amanhã nós vamos falar a respeito disso, no próximo vídeo.
Vamos orar agora, e se você não curtiu, não compartilhou, então curta agora, compartilhe agora em nome de Jesus e escreva aí: eu comerei do maná escondido. Escreva: eu comerei do maná escondido. E envie esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam receber da parte de Deus o que você tem recebido também. Vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, meu Deus, nós oramos agora e nós nos colocamos na Tua presença. Meu Deus, e nós sabemos que no último dia, no dia que nós vencermos, vai ser nos dado um maná escondido. E neste momento, Espírito Santo, nós lavamos a nossa vida, derramamos a nossa vida no Teu altar e sabemos que estaremos na Tua presença e comeremos deste maná. Meu Deus, em nome de Jesus, toca na vida da Tua igreja, toca no Teu povo, que eles possam prosperar, que eles possam enriquecer do Teu Espírito Santo, que eles possam, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, serem mais cheios de Ti. Prepara cada um para este dia, meu Pai, o dia que o Senhor vem nos buscar. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Amanhã nós estamos aqui e vamos adiante em nome do Senhor Jesus. Curta e compartilha e se inscreva aí no vídeo. Deus abençoe, graça e paz.